Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar se Corinthians pode repatriar Renato Augusto. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre novas movimentações nas negociações entre Corinthians e Adidas, que hoje seria o maior acordo da história do futebol. Vamos falar também sobre Augusto Melo e seu possível impeachment agora, que já terá votações no dia 26, tá, fiel? Vou trazer muitas informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians, tá, fiel? Já não falei no início, mas obviamente que a gente vai falar também aqui sobre Corinthians e Novo Horizontino, partida que acontece hoje pela Copa do Brasil, às 9h30 da noite. Corinthians que joga dentro da sua casa com a vantagem de um gol. Um time ideal, fiel, na minha opinião, seria o Hugo Souza no gol. Esse é um time ideal, né? Mas provavelmente, com certeza, não será esse time de Dorival Júnior, mas seria o Hugo Souza no gol. Na lateral esquerda, Félix Torres, já que Mateuzinho não conseguiu se recuperar. Mas pode ser que ele use o Léo Maná, porque o Félix Torres jogou a última partida contra o Santos. Realmente é difícil a gente achar um time com o Dorival Júnior, tá? A nossa zaga teórica titular seria André Ramalho e Kaká. E na lateral direita, na lateral esquerda, desculpa, a gente teria aí Fabrício Angeleri. Como o Fabrício Angeleri também jogou contra o Santos, pode ser que ele vai optar aí por Matheus Bidu. Se eu fosse Dorival Júnior, entrava com o Fabrício Angeleri, que é mais regular na marcação, já que a gente não precisa vencer esse jogo se a gente já tem um placar de 1-0. Vencer é sempre bom, mas você não precisa colocar o time totalmente avançado. Já no meio campo, ele está jogando com 4 meio-campistas, com movimentações diferentes de Ramon Dias, mas ainda assim com 4 meio-campistas, tá? Que, na teoria, o certo, a força máxima seria considerado José Martínez, tá, fiel? Aí a gente vem de Maicon, que ele está utilizando sempre, André Carrillo e Breno Bidon. E no ataque a gente teria um Romero e Yuri Alberto, já que o Memphis já está confirmado, não vai para jogo, Gustavo Henrique lesionado, Rodrigo Garro também. Muita gente estava falando que ele poderia jogar esse jogo, e a especulação, trouxe no vídeo anterior que é fake news, também não vai para jogo. Esse seria o time ideal do Corinthians, mas ele pode mudar totalmente esse meio campo, colocando o Charles, colocando o Alex Santana, colocando o Rian. São jogadores que não jogaram e faria aí parte do planejamento de Dorival Júnior com o controle de carga devido ao físico dos jogadores não estar em altas condições, segundo Dorival Júnior. Eu, na minha humilde opinião, eu entraria com força máxima no primeiro tempo, garantiria o resultado fazendo mais 1 ou 2 gols e depois tiraria o time inteiro, aí sim eu pouparia o time do Corinthians, tá? Sempre deixei exposta a minha preocupação de você entrar com um time totalmente alternativo, você toma um gol, aí depois você traz os jogadores para dentro de campo, já com o placar empatado, e o time pode recuar, jogar com todos os jogadores lá atrás, e para pênalti o Corinthians pode se frustrar aí dentro da sua própria casa. Então, na minha opinião, eu entraria com esse time força máxima. Ah, corintianeiro, mas vai desgastar o jogador. Não tem importância, fiel. Teremos uma parada para o Super Mundial, tá? Os jogadores vão ficar bastante tempo parados, só treinando. Então, na minha humilde opinião, já que vai ter esse tempo parado para os jogadores aí recuperarem, se entrosarem, a pré-temporada do Dorival Júnior, que ele ainda não teve no Corinthians, eu forçaria agora, porque eles não vão arrebentar, porque depois vai ficar muito tempo parado. Pelo menos essa é a minha opinião futebolística. Lembrando que eu tenho medo sim desse controle de carga, mesmo sendo contra o Novo Horizontino, porque a zaga do Corinthians hoje não é uma zaga de elogios, tá? Aí você ainda coloca jogadores alternativos, isso pode prejudicar o nosso timão. Obviamente que vamos estar lá torcendo com 100% de força para o nosso Corinthians sair com uma vitória positiva de lá. Certo? Comentem o que vocês acham sobre a partida, se vocês colocariam um time alternativo ou se não colocariam um time alternativo. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Ontem respondi bastante comentário, vou responder desse vídeo também. Lembrando que o Mateuzinho, fiel, ele não está 100% descartado para o jogo de hoje, mas ainda assim é dúvida. Se o Corinthians não tiver 100% de certeza que ele tem condições de jogo, o Corinthians também não vai querer arriscar para se agravar a contusão do jogador Mateuzinho, lateral direito da nossa equipe. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Antes de entrar na questão do Renato Augusto, vamos falar aqui sobre uma coisa bastante importante, tá? A polícia ainda, o delegado de polícia ainda não chegaram num inquérito. O que é isso, fiel? Não chegaram numa decisão sobre as investigações
de Augusto Melo referente a comissões da Vaidebet. E o Corinthians vai ter votação sobre isso no dia 26. É uma coisa sem sentido, vocês concordam comigo? Porque dia 26 vai ter votação que pode tirar o presidente do cargo, sendo que a polícia não chegou no inquérito final para determinar se o Augusto Melo é culpado ou inocente. Então como que você afasta um presidente se a própria polícia não sabe se ele é inocente ou culpado? Então a forma mais coerente que tem referente a isso era esperar o inquérito da polícia se terminar para depois você ter uma votação de impeachment. E não assim do nada, olha, vamos supor que o Augusto Melo perca, você está afastado e a polícia está investigando ainda. Aí se 3 dias depois a polícia determinar que o Augusto Melo é inocente e achar os verdadeiros culpados. Aí é onde fica a cara desse pessoal. Apesar que eles não têm cara para isso, eles não têm vergonha, eles não estão nem aí. O que querem realmente é tomar o poder à força e não na base da votação. Então uma situação bastante adversa que acontece com o Augusto Melo. E agora eu já vou emendar com a Adidas aqui, porque está totalmente linkado nessa notícia que estou trazendo para vocês, tá? Prestem bem atenção, o Corinthians está próximo de fechar um dos maiores acordos da sua história com a Adidas, um acordo de R$1 bilhão em 10 anos, tá, fiel? Que seria aí o maior acordo de todos os tempos, tá? E isso o Corinthians tiraria a Nike da jogada. A equipe do Augusto Melo Jurídica já analisou todos os termos contratuais referente à Adidas para ver se é benéfico para o clube ou não, o que de multa teria que pagar para a Nike ou não, e as brechas jurídicas apresentadas que o Corinthians poderia rescindir com a Nike, já que ela teria aí ao seu favor a renovação automática, contrato feito mudado lá na época de Dualib, depois Roberto de Andrade, ela teria renovação automática ao seu favor. Porém a Nike, só que ela terceirizou esses uniformes para serem feitos por uma empresa terceirizada aqui no Brasil, ou seja, a própria Nike não atua no Brasil. Essa seria a brecha do Corinthians para desvincular este contrato com a Nike e está tudo certo. Já foi analisado pela equipe jurídica do Corinthians em que seria muito benéfico para o Corinthians fechar com a Adidas hoje. Fora que o Corinthians fechando o contrato com a Adidas, fiel, a Adidas anteciparia para o Corinthians 100 milhões de reais, tá? Isso mesmo, ela anteciparia de contrato 100 milhões de reais, que ajudaria o Corinthians demais nessa janela de transferência. Só que tem um detalhe, o Augusto Melo quer fechar este contrato, até porque seria benéfico para ele também, antes da primeira votação de impeachment, que será aí no dia 26. Por isso que eu disse para vocês que está totalmente linkado à notícia anterior, tá? Então o Augusto Melo quer fechar antes da sua votação de impeachment. Obviamente, que você chega com um contrato de R$1 bilhão, você ganha muita força no Corinthians, né? É um baita contrato, fora os outros contratos que ele já trouxe para o Corinthians. Só que antes, para isso passar, para isso dar certo, o Augusto Melo precisa da aprovação do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, onde ele é formado basicamente por oposição. E é lógico que a oposição não vai dar o seu aval, tá? Não vai dar sua orientação positiva para fechar o contrato, porque o Augusto Melo vai passar por votação dia 26. Então eles não querem dar essa força para o Augusto Melo, infelizmente. Então por isso que era de extrema importância o Augusto Melo vencer esse primeiro impeachment, que é sobre a Vaidebet, tá? Que nesse, convenhamos, o Augusto não pode sair por causa deste contrato com a Vaidebet, porque não teve um inquérito final da polícia. Então o Augusto Melo deve permanecer no Corinthians, ele tem que vencer, porque ele vencendo até a próxima votação de impeachment, que é sobre gestão temerária pelas contas reprovadas, aí dá tempo do Corinthians fechar com a Adidas e o Augusto Melo ganhar esta força, tá, fiel? Porque é força. Vocês acham que o Augusto Melo não ganhou força quando foi campeão em cima do Palmeiras? Vocês acham que a oposição torceu para o Corinthians ser campeão em cima do Palmeiras para o Augusto Melo ganhar mais força como presidente? Lógico que não. Eles só pensam neles. Eles não querem saber de Augusto Melo, eles não querem pensar no bem do Corinthians nesse momento. Eles querem a destruição, o caos, para que o Augusto Melo caia junto a esse caos e eles possam aí tomar o poder à força. Então, na minha humilde opinião, esse contrato da Adidas, que é benéfico para a instituição do Corinthians, onde vai ter um bom adiantamento, onde o Corinthians poderia realizar suas contratações, não será possível, graças mais uma vez à oposição, que não vai liberar esse acordo aí, porque tem integrantes no meio do CORE, para aí a orientação positiva para o Corinthians fechar. Então fica uma situação realmente bastante difícil, vai ter que acontecer depois dessa primeira votação de impeachment. E olha lá, hein, mesmo que o Augusto Melo ganha,
se eles vão aí dar o ok para esse contrato até antes não conseguirem tirar o Augusto Melo daí. Pelo menos é o que eu tenho de informação para passar para vocês referente ao Augusto Melo e a Adidas, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião sobre esse assunto, quero saber muito, tá? Deixe sua opinião aí pra gente conversar bastante aí nos comentários, tá, fiel? E ainda a gente não pode esquecer aqui de trazer informações, obviamente, sobre Renato Augusto. Prometi que ontem nos comentários que iria trazer uma definição sobre esse jogador que está sendo vinculado ao Corinthians, novamente para o Corinthians repatriar o Renato Augusto. Primeiramente, a informação que eu quero trazer para vocês aqui ela é a seguinte, tá, fiel? Existe um interesse não da parte do Corinthians, pelo menos até o presente momento, de repatriar o Renato Augusto. Existe, sim, um movimento de torcedores que deram aí essa ideia e organizaram uma campanha para repatriar o Renato Augusto por 6 meses, para o jogador fazer aí o seu encerramento de carreira no Corinthians por tudo que ele fez para o clube, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês referente a esse assunto. Não é algo que a diretoria entrou num acordo para contratar, uma coisa que seria benéfica para o Corinthians hoje, tá? Até porque a gente tem o Coronado, a gente tem o Rodrigo Garro que vai voltar, a gente tem sempre ali o Carrídio que às vezes tenta armar, quando esses jogadores não estão presentes. Obviamente que o Renato Augusto já deu muita alegria para nós corintianos. Eu, como corintiano, vou ser bem sincero para vocês. Se for um contrato de 6 meses e um salário baixíssimo, onde não afetaria em nada os cofres do clube, eu faria um contrato com o Renato Augusto, até porque vai que esse cara começa a jogar bola igual jogou antes no Corinthians. Seria aí uma aposta sem riscos para o Corinthians. Contratamos o Renato Augusto, ele não sai do DM, não deu certo. Beleza, não está afetando o Corinthians em nada. O Corinthians não está sendo prejudicado em nada. Igual está sendo prejudicado com o Igor Coronado, um jogador que não joga bola ganhando 2 milhões por mês. Renato Augusto, se quiser aceitar, seria um salário baixíssimo para ele encerrar a sua carreira no Corinthians. Eu acho ok, porque não afetaria o Corinthians financeiramente em nada. E vai que esse jogador dá certo, tá? Porque a gente já teve provas do Renato Augusto que mesmo velho acima da idade, onde todo mundo falou que ele não dava mais pro futebol, ele era o principal jogador do Corinthians, tá? Principal jogador do Corinthians em campo, onde tinha Cássio, tinha Fagner, tinha esses medalhões todos aí, o Renato Augusto ainda era o principal jogador que tínhamos lá. Então, na minha humilde opinião, é válido desde que seja um salário bastante pequeno. Mas para matar a dúvida de vocês, fiel, é realmente isso, tá? O Corinthians não parte do Corinthians, tá? Pode ser que nem aconteça nada, nem com início de conversa, porque esse movimento está partindo dos torcedores e não da equipe do Corinthians aí, ou um pedido de Dorival Júnior para contratar, tá? Então esse negócio do Renato Augusto é uma movimentação da torcida do Corinthians, nada a ver com a instituição. Pode ser que chegue lá uma contratação? Pode ser, obviamente que já chegou aí no Augusto Melo, no Fabinho Soldado, esse movimento da torcida. Mas eu acredito que é difícil, tá? Acredito que é bem difícil. Mas é uma aposta válida, na minha opinião, tá? Mas no presente momento não existe absolutamente nada entre Corinthians e Renato Augusto. Certo, fiel? O que temos de mais atualizado é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigado por tudo. De tarde tem mais vídeo e vai Corinthians!